saúdo novamente o povo de Deus com a paz do Senhor. E como é de costume, eu mando o meu beijo, porque é de coração. E eu quero mandar um beijo também para minha mãe, que às vezes ela assiste o programa, meu pai, para a irmã Rosângela e para o Marco Vinícius, que estivemos visitando eles hoje. Eu prometi que eu ia mandar um beijo. E eu quero que o povo de Deus não só preste bastante atenção nessa palavra, mas quando estiverem desocupados em casa, vocês estudem essa passagem bíblica que Deus me deu para falar para vocês hoje, porque é muito interessante, muito completa e edifica muito a nossa fé. E eu não vou poder explicar a palavra em detalhes, porque é uma história muito longa. Eu vou procurar encurtar, mas eu quero, para o bem do povo de Deus, que o povo estude em casa essa palavra, uma palavra abençoadíssima. Eu mesma tive a minha fé edificada depois de estudar essa passagem bíblica, e eu creio que vai falar no coração dos irmãos. O Senhor Deus, pela fé, irmãos, eu estou profetizando, vai falar nos teus corações através dessas humilde palavra de cantos. Vamos ler Êxodo 3, do versículo 7 até o 9. Êxodo 3, do 7 até o 9. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, promessa do Senhor. A terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai chegar uma hora, de canta, que o nosso clamor também vai chegar aos ouvidos de Deus, de cantas, e Ele vai mudar o nosso cativeiro. Bom, essa palavra é muito longa essa história. Então eu vou procurar encurtar um pouco. Moisés, como todo mundo sabe, ele foi escolhido de Deus para libertar o povo que era escravo no Egito. E então, muita coisa aconteceu, foi uma longa caminhada de Moisés, até ele conseguir tirar o povo do Egito. O Senhor Deus operou muitos sinais, muitas maravilhas no meio do povo ali, e as maiores foi que o Senhor Deus enviou 10 pragas ao Egito, uma pior do que a outra, horríveis, como sinal, para que eles viessem a temer a Deus e para que Faraó deixasse o povo ir. Mas Faraó, o coração endurecido igual uma rocha, ele não deixava o povo ir. De cantos. Mas o Senhor Deus fala na palavra dele que ele mesmo endurecia o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. De cantos. Quantas vezes, irmãos, a gente passa tanta dificuldade nessa terra na mão das pessoas. As pessoas nos maltratam, nos humilham, tiram o que é nosso por direito, de cantas. Quantas vezes passamos por isso, de canta? Mas, se nós tivermos fé, se nós seguirmos a nossa caminhada direitinho como o Senhor manda, o Senhor Deus vai nos dar vitória. E o nome dele vai ser glorificado. Mas se quisermos andar de qualquer maneira, tratar Deus como qualquer coisa, nós vamos ser grandemente envergonhados. Porque o Senhor Deus, ele é puro, santo, justo. Ele não aceita mistura de cá e de canto. Ele não quer o povo dele, nunca quis, desde o começo, misturado com outros tipos de povos.
como exemplo o povo que serve a Deus e o povo que não serve a Deus, de cá e de canto, não porque nós somos de alguma maneira desprezando as pessoas, mas é para nosso próprio bem, para que nós não sejamos contaminados com idolatria, com costumes, com prostituição, de canta. O Senhor Deus, Ele não aceita mistura, e toda oferta que for dada ao Senhor tem que ser perfeita. Isso nós temos que aprender a entender diante de Deus, porque assim, se assim procedermos, grandemente seremos abençoados, e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Não tem para onde fugir. Aqui nessa passagem mostra a glória de Deus no meio do povo. O Senhor Deus dava estratégias para Moisés. Moisés, faz assim, faz assado, que eu farei assim, eu farei assado, de cá e de cantas. E o povo não entendia, o povo murmurava, reclamava, e assim como é hoje em dia, o líder da igreja, o pastor, ele é um homem de Deus. Às vezes tem alguns pastores que não são homens de Deus, né? São lobos disfarçados. Mas o líder, quando ele é um homem de Deus, ele ora. E o Senhor Deus dá a ele estratégias. Meu servo faz assim, faz assim. Por isso que o povo tem que estar em concordância com o pastor. Por isso que o povo tem que estar ajudando o pastor. Já pensou o pastor ali pelejando, passando as madrugadas em oração, subindo um monte para orar, e o povo só murmurando, só reclamando, só remando contra a maré? O que vai ser dessa igreja? O que vai ser desse pastor? O que vai ser desse povo? Vamos pensar, irmãos, de cá e de canta, respeitar os nossos líderes de cantos, porque o Senhor Deus, Ele é tremendo. Se o líder está ali, é porque o Senhor Deus o colocou de cá e de cantas. Oh, glórias! Vamos voltar aqui para a história. Então, irmãos, Deus falou a Moisés que levasse o povo pelo caminho do deserto até o mar. Era um caminho muito difícil, porque se o povo tivesse ido pela terra dos filisteus, seria muito mais fácil chegar onde eles teriam que chegar. Mas o Senhor Deus falou: leva o povo por esse caminho, porque eu vou ser glorificado. Porque toda a dificuldade que esse povo passou nesse caminho foi tudo permissão de Deus, para que ele fosse grandemente glorificado. Não é pouquinho, não, é grandemente glorificado. Existem várias passagens na Bíblia que mostram assim, mas grande glória de Deus. Grande como o dilúvio, como a vida de Esther, aquela rainha, quando a muralha de Jericó foi ao chão, mas são muitas partes onde Deus é grandemente glorificado. E então, eles foram por esse caminho mais difícil até o mar, porque o Senhor Deus queria ser glorificado. E depois da 10ª praga que o faraó concordou que eles pudessem sair. Porque foram pragas, uma pior que a outra. Essa última praga foi onde teve a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto de animais como de pessoas. Inclusive o filho de Faraó morreu. Então o Faraó ficou horrorizado. Leve embora esse povo, some com esse povo daqui. Inclusive deu presentes, roupas, gado, vasos de ouro, de prata, tudo que aquele povo queria, o Faraó deu para que o povo sumisse da frente dele. Estava horrorizado. Porém, daí eles foram por esse caminho mais difícil. E Deus falou: vão ser glorificados. Porém, Faraó, Deus que endureceu o coração dele, falou assim: o que eu fiz? Deixei esse povo ir, vão atrás. Irmãos, foram 600.000 carros de Faraó, todo o exército dele, todo mundo armado, foram atrás do povo. Irmãos,
Quantas vezes é assim na nossa vida, nós servimos a Deus, somos tão perseguidos. Quantas vezes a gente olha para trás, vê aquela multidão nos perseguindo, olha para frente, vê o mar. Para onde nós iremos? De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. E o Senhor Deus falou assim para Moisés. Eu vou ler de novo, outra passagem. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só quantas vezes a gente está numa situação dessa. O exército atrás, o mar fechado na frente. Deus fala para o líder, faz assim, meu líder. E o povo reclamando. Moisés, por que você não nos deixou no Egito? Lá tinha suas sepulturas suficientes para que fôssemos sepultados, não teríamos que morrer aqui. O povo não cria. Mas o Senhor Deus, apesar de toda a luta de Moisés ali, foi glorificado. Porque quando Moisés tocou nas águas, o povo murmurava, desesperado, quando via o exército atrás, o mar fechado na frente, e o Senhor falou assim para Moisés. O Senhor... Aqui, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Oh, glória! O Senhor Deus pelejou grandemente por aquele povo, porque o mar abriu, irmãos, e o povo passou a pés enxutos naquele lugar. Pensa, o povo não passou com lama nos pés, nem com água nos joelhos, era pés enxutos, porque o Senhor Deus mandou um vento oriental que abriu o mar, fendeu o mar, e era 2 muros de água, na direita e na esquerda. Eu já estive num evento na feira do... Como chama aquela? Expo Cristã, que tinha era um aplicativo gigante lá, que a gente entrava dentro de uma sala, como se a gente estivesse atravessando dentro do mar mesmo. E a gente olhava para um lado e outro, era como se fosse um aquário. A gente via aquela parede de água, dava para ver os peixes dentro. Como as pessoas criam coisas maravilhosas. Eu creio que foi assim. E o povo passando. E eram 600 mil homens adultos, sem contar os adolescentes, as crianças, as mulheres, o gado, que era muitíssimo gado, e o Senhor Deus segurando aquele mar. E, irmãos, e o que me deixou chocada foi que eu li reportagens, 2, não foi só uma, que os cientistas provaram que isso é um fenômeno natural. Como tem coragem? Pode ser cientista, pode ser culto, mas criaturas miseráveis não creem no poder de Deus, não creem no que Deus pode fazer. De cai, de cantas. Imagina o cientista provar que isso foi um fenômeno natural. Nunca! Isso para mim é uma blasfêmia. E, inclusive, pesquisadores acharam, ainda no dia de hoje, as rodas estão lá até hoje dos carros de Faraó, que foi, todo mundo morreu afogado, porque Deus falou para Moisés aqui, eu vou até ler. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E assim aconteceu, quando o povo passou, o exército de Faraó vinha atrás, Moisés estendeu a mão e o mar fechou em cima deles, morreu todo mundo. Depois o povo de Deus viu os egípcios todos mortos na beira da praia, porque o mar jogou eles para a beira da praia. Olha que glória durante essa passagem do povo
pelo mar. Olha que glória! A nuvem do Senhor, a nuvem da glória, a nuvem que era a presença do Senhor, ia atrás deles. Ela estava sempre na frente deles, guiando eles pelo deserto, mas ela ficou atrás. Por quê? Ela era como fogo, a mesma nuvem, era como fogo para o povo de Deus, iluminando a passagem deles pelo mar. Porque foi à noite, durante a noite que eles atravessaram, durante toda a noite, chegaram ao amanhecer já na praia. E essa mesma nuvem, ela se tornava em trevas para o exército dos egípcios. Então eles perseguiam o povo de Deus a noite inteira, o povo marchando, atravessando ali pelo mar, ali em seco. A nuvem da glória de Deus guardando, escondendo eles, ao mesmo tempo iluminando com o fogo, e metade da nuvem era fogo para iluminar o caminho do povo de Deus, metade era trevas para dificultar o caminho dos egípcios. E a noite inteira eles seguiram o povo, só que não se encontravam, eles não se viam, porque a nuvem separava eles. Mas o Senhor Deus olhou e viu os egípcios passando e falou assim: vou confundir os egípcios. Quebrou as rodas dos carros, eles ficaram todos cheios de dificuldade lá e continuaram perseguindo o povo. Até que o Senhor Deus fez as águas voltarem e matou todo mundo. E o Senhor Deus foi grandemente glorificado, tanto no meio do povo de Deus que não cria, que só murmurava, como na vida de Moisés, que foi tido como um líder, um homem de Deus, e cai, e canta, assim como na vida dos egípcios, porque morreu quase todo mundo, todo o exército do faraó foi morto ali. E foi grandemente glorificado. Com certeza, o que restou, o pouquinho que restou dos egípcios, falava entre eles: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Deus daquele povo pequenininho, escravo, sofrido, é Deus. Por mais que você se sinta pequeno, humilhado, nada, ninguém, desprezado, o teu Deus é Deus. O teu Deus é o grande eu sou. Está escrito na palavra de Deus. O nome de Deus, Ele mesmo fala: o meu nome é eu sou. Glória a Deus. E esse grande eu sou, Ele está com você, Ele está na tua caminhada, por mais dificultosa que seja, por mais que você tenha que pular muralhas, entrar no meio do mar, subir montanha, eu não sei. Talvez não literalmente, mas às vezes a gente se sente num vale, realmente, de tanta sequidão, de tanta falta de tudo, de cai, de canta. Mas vai chegar o dia, irmãos, que o Senhor Deus vai ser glorificado na tua vida. Eu não digo um pouquinho glorificado não, mas grandemente glorificado. O Senhor Deus vai enviar a providência para a tua vida. O Senhor Deus vai cumprir as promessas na tua vida. O Senhor Deus vai chegar na tua vida e vai dizer: seca a tua lágrima, o tempo de cantar chegou, de cai, de cantas. E eu creio que um dia esse tempo também vai chegar na minha vida, de cantas. Porque assim é o Senhor Deus na vida de cada um. Ele tem um caminho para cada um, uma história para cada um. Cada um de nós é único para o Senhor. O Senhor olha dos céus e vê com tanto amor cada um de nós e cuida. Cuida, carrega nas mãos assim, de cai, de canta, com maior amor. Às vezes a gente não pode ver, claro que nós não podemos ver com nossos olhos carnais, mas da mesma maneira que o Senhor Deus enviava o anjo do Senhor atrás do povo, a nuvem da glória escondendo o povo, iluminando o caminho do povo, dando direção para o povo, assim Ele faz na nossa vida, por mais que nós não possamos ver, de cai, de canta. Quantas vezes a gente está nessa situação? A gente costuma falar entre a cruz e a espada, né? Mas assim, o exército nos perseguindo, o mar fechado à nossa frente, a gente não sabe o que fazer, irmãos. Então não tome
decisões erradas. Você não sabe o que fazer, não faça nada. Ore, espere em Deus. Deus vai dar uma direção. Deus vai dizer, vai por ali, vai por aqui. Às vezes vai usar o próprio líder para te orientar, o líder da igreja, que às vezes nós nunca honramos, merece toda a honra também, de cai, de cantas. E, irmãos, vamos servir ao Senhor de todo o coração. As nossas ofertas têm que ser perfeitas, o nosso dízimo, tudo que nós dermos ao Senhor, que seja perfeito na medida do possível, porque nós somos criaturas pequenas, cheias de defeitos, mas vamos tentar fazer o melhor para o Senhor. E eu agradeço, povo de Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. E vamos fazer um apelo agora. Você que não é servo de Deus, se sente no coração, chegou a hora de eu entregar minha vida para Jesus, porque você tem que sentir esse desejo no teu coração. Às vezes você está cansado de tanto sofrer, como eu, o dia que eu aceitei Jesus, eu ainda era jovem, mas eu já estava cansada de tanto sofrer, de tanto levar pedradas desse mundo. Vamos orar? Jesus, orem junto comigo, repitam minha oração. Jesus, eu te recebo na minha vida de todo o coração. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e cuida de mim. Amém. E um beijo para o povo de Deus. Oração pelos pedidos. O caderno está ali com o César. Glória a Deus, aleluia.